Olá, seja muito bem-vindo ao Conacri. Eu sou Rafael Tavares, idealizador do Conacri. Esse é meu amigo Abacuque Oliveira, gerente de projetos do Conacri, e juntos preparamos 7 dias que eu acredito que serão transformadores na sua vida. O Expert que você verá agora tem um conteúdo exclusivo que potencializará o seu conhecimento e os seus negócios. Pegue caneta e papel e faça parte dessa transformação. Espera! No final desse vídeo, nós temos uma mensagem muito importante para você, ok? Então fique de olho e bem-vindo ao Conacri. Eu não sei para onde que eu olho, para você ou para lá? Angela Dipp é uma pessoa desfocada, Sagitário, ascendente Gêmeos, e então eu tenho essa coisa que eu me interesso por tudo. Tem uma frase da Paula Toller que eu acho que me definiria, que é: eu tenho pressa, é tanta coisa, me interessa, mas nada tanto assim. Então, Angela Dipp é essa pessoa. Eu acho que eu nasci mulher, mas eu preferia ter nascido homem. Eu tenho 55, mas eu gostaria de ter nascido, agora ter 20 anos. Eu acho que essa época combina muito mais comigo, até por conta dessa questão da internet. Mas talvez eu não lesse tanto quanto eu li. Eu li tudo de Monteiro Lobato, tudo de Machado de Assis, e eu acho que isso foi uma coisa que me formou, assim, que me define um pouco. Bom, eu fui uma criança que eu tive uma vida morena. Nasci em São Borja, perto da Argentina. Nasci de frente para o Pampa, o que também faz a diferença. Uma criança que nasce de frente para o mar, uma criança que nasce de frente para a montanha. Aí fui para Porto Alegre, passei até os 22 anos lá, e depois eu vim para São Paulo, né? Então eu tive uma infância bem rural, assim, subi muito em árvore, corri muito, brinquei muito com família. Uma infância bem diferente do que hoje em dia as crianças têm. Então, eu não lembro em que fase da minha vida não teve criatividade, na verdade. Porque eu sou uma pessoa eu nasci muito criativa, já nasci assim. E eu até acho que esse excesso de criatividade me atrapalhou um pouco. Porque eu sempre acho que a coisa pode ser diferente do que é, eu sempre consigo enxergar todos os lados, eu sou muito curiosa. Então essas coisas às vezes impedem um pouco o foco. E o foco é uma coisa muito importante na vida de qualquer pessoa para fazer qualquer coisa, né? Então talvez existam pessoas que são extremamente focadas, que elas precisam desfocar um pouco, enlouquecer um pouco, ver o outro lado das coisas, ser desobediente. E que daí talvez deixe elas... Acho que isso torna as pessoas mais criativas. Então eu já nasci criativa. Mas eu lembro, por exemplo, numa aula de ciências, a professora mandou desenhar uma célula. E aí eu desenhei a célula e eu fiz 2 olhinhos. Eu não sei quantos anos eu tinha, 6. Fiz uma carinha, né? Não tinha nada a ver, mas aí tinha uma... E aí era uma aula de ciências, né? E eu fiz a carinha. Eu sempre fui muito de fazer muita brincadeira com as pessoas, pegadinha. Então o meu mundo, a questão da imaginação sempre foi muito forte. Eu sempre fui uma criança que eu devo ter tido vários amiguinhos imaginários, né? E eu também tinha aquela coisa de quando você vê um objeto e aí você dá... Tem um nome, isso esqueci agora. Tipo uma caneta, aquela caneta vira uma pessoa, alguma coisa assim. Então, sempre fui criativa, né? E aí o fato de ter escolhido essa profissão artística, então o fato de eu ser criativa é uma coisa boa para quem é artista, né? Você ser criativo. Então, eu acho que a falta de criatividade é que faria diferença para mim. Sei lá, eu ter que seguir uma coisa, a coisa é só desse jeito e pronto. Né? Mesmo eu, quando eu estou dando texto, por exemplo,
Ah, o texto pode ser assim, pode ser assado. Aí chega o texto e eu falo assim, não, mas eu acho que essa palavra aqui pode ser melhor, eu acho que essa palavra aqui tem mais a ver. Então, eu tenho sempre muitas opções. Eu sou uma pessoa cheia de opções, assim, até no jeito que eu me visto. Né? Para mim, fazer uma mala é uma super dificuldade, porque será que eu vou acordar com o espírito de colocar um vestido colorido? Será que eu vou acordar moleca? Será que eu vou acordar executiva? Será que eu vou acordar homem? Será que eu vou acordar, enfim, querendo me vestir assim, toda desleixada ou super arrumada? Então, eu acho que no caso criatividade é isso, tem muita opção, né? Uma coisa pode ser assim, como pode ser assado, como... Não, minha opinião, eu sempre pensei que ser criativa era ser original, uma pessoa original, uma pessoa criativa. Mas eu acho que tem mais a ver, hoje em dia eu penso mais que assim, na verdade, tipo, tudo já foi criado, né? Mas aí o jeito que você apresenta, a forma que você apresenta essa coisa que já é conhecida, ou as relações que você faz, de repente você junta uma coisa que parece que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, uma vez eu tinha que fazer um espetáculo, eu estava participando de um espetáculo do Gabriel Vilela, e a minha personagem era uma espanhola e tal, que queria fazer sucesso dentro da companhia. Bom, o espetáculo chamou O Mambembe, do Arthur de Azevedo. E aí eu fiquei responsável pela parte de música, porque nós fizemos vários laboratórios. E eu cantaria uma música. Então, eu quis misturar, porque essa personagem era uma espanhola, não sei o que lá. Então, eu me lembrei da Carmen Miranda. Então, eu juntei a música Pararatim-bum, bum, bum, pararatim-bum, bum. Eu fui às touradas em Madrid, Pararatim-bum, bum, bum. Com a música Habaneira, que é a música da ópera Carmen. Eu juntei as duas, assim, e ficou super interessante. Então, de repente, eu falei assim, o que tem a ver Pararatim-bum, bum, bum, com a... Agora eu me esqueci da melodia. E eu, assim, fui atrás das duas músicas, e eu lembro que o meu diretor falava, e aí, eu quero ver o seu número. E não estava pronto ainda. E eu não queria mostrar ou nem falar da minha ideia, porque parecia uma coisa de louco, né? Mas quando estava pronto, ou pelo menos perto de estar pronto, porque uma obra de arte nunca está pronta, né? Por isso até que eu acho que um artista criativo, ele precisa de tempo, mas ele precisa de prazo também, porque senão ele nunca termina nada. Sempre ele acha que pode mais, tal. Então você tem que dar limite, né? E é bom, assim, pra mim eu adoro quando eu tenho um prazo, porque daí eu funciono, né? Senão eu fico só pirando, e de repente você nunca chega num denominador comum, ou num resultado. E aí, quando estava pronto, né, eu já estava falando praticamente pronto, eu mostrei e eles gostaram. Claro que no processo, assim, eu pedi ajuda do músico, assim, mas foi bem quando já estava a ideia como eu queria mesmo. Então, eu acho que para mim, criatividade tem mais a ver com isso, quando você relaciona coisas que parece que não tem relação. Porque realmente... Eu acho que já os gregos já fizeram tudo, né? Então, é difícil você inventar. Bom, agora com a internet, talvez esteja falando besteira. Bom, eu acho assim que... é tão difícil para mim falar isso, porque eu não consigo conceber. Eu sempre fui assim, né? Então, por exemplo, você tem que ser curioso, né? Você tem que ser observador. Então, isso, digamos assim, pensando no processo, né? Porque a comparação que eu faço assim é tipo Mercúrio,
que é o Hermes, né? Tem uma mitologia grega e tem a outra lá, acho que é a romana, que é aquele que tem as asinhas nos pés. Então, ele é o mensageiro. Então, ele anda por tudo, ele vê tudo, ele se interessa por tudo, e aí ele passa, é Mercúrio, né? Tu não consegue pegar, porque tu aperta aqui, sai por aqui, tu vai por ali, e aí tem a outra figura que é o Vulcano, né? Que ele vai para dentro de uma caverna e começa a forjar aquilo que ele quer. Então, quando eu dou oficina para atores, para artistas, que eu falo artista criador, né? Que eu sou dessa cepa, sou uma artista que não ficou esperando em casa que alguém... Eu inventei coisas, inventei espetáculos e enfim, fui atrás de realizar as minhas ideias. Então é isso, eu acho que você tem um oceano de coisas, né? Um braço aberto para o mundo, tudo te interessa, e depois você tem que passar por um funil, que é você, que é o seu canal, que aí tem a sua assinatura, né? Passa por dentro de mim, e aí nasce a obra, né? É bem isso, assim. Então, esse processo de passar por dentro é quando você vai para o foco, vai trabalhar, né? Então, essa coisa de... Você pode não nascer criativo, porque criatividade, só criatividade também eu acho que não leva a nada. É aquela coisa mesmo de talento. Você nasceu talentoso, e daí? Quando eu dançava, eu tinha 2 irmãos. Um era um talento puro, assim. Não foi para lugar nenhum. O outro não tinha tanto talento, mas era um cara disciplinado, né? Então, às vezes você fica só nessa de pegar tudo, de tudo te interessa e não vai lá pra dentro trabalhar para criar uma coisa nova, né? Pegou de tudo, passou pelo seu filtro, é obrar mesmo, né? Vomitar o negócio. Mas eu tô falando isso, eu acho que uma pessoa que não tem essa personalidade, assim, já que leva ela para ser criativa, ela tem que buscar viagens, conversar com as pessoas, observar o mundo, pensar que aquela história que todo mundo fala, pensar fora da caixinha, né? Então todo mundo diz que isso aconteceu por conta disso, e aí você começa, não, peraí, mas será que não tem um outro jeito de fazer? Ou será que, por exemplo, um assassino, todo mundo condena essa pessoa. Eu fico pensando, peraí, mas por que ele fez isso? De repente você começa a achar justificativa para tudo, assim. Então, ser desobediente, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui CDF, né? Tipo, perfeccionista, responsável pra caramba, desde pequenininha. Fui melhor aluna do colégio, quando tinha, sei lá, 7 anos. Mas, eu vou fazer uma viagem para Istambul... E aí o cara chega e fala assim, excursão, odeio excursão. Por quê? Porque tem horário, porque o cara fala, todo mundo tem que sentar aqui, daí eu quero, não, mas eu quero sentar do outro lado. Então, por exemplo, eu sempre falo que eu não gosto de jogo. Por que eu não gosto de jogo? Porque eu tenho que pensar, porque eu tenho que obedecer regras, e porque eu tenho que ficar sentada e quieta. Então, assim, eu sou uma pessoa hiperativa. Eu não gosto de regras, assim, que digam assim, tem que ser isso, é assim. E pensar, é péssimo, pensar estrategicamente é uma coisa que, assim, que nem meu pai queria que eu jogasse xadrez. Ele não sabia a filha que ele tinha, né? Pena que eu não... Porque, né, desenvolve tanta coisa. Mas o meu pensamento é livre, assim. Ele... vai pra cá, vai pra lá, é o jeito que eu falo, né? De repente eu me perco. Então, por exemplo, agora eu não sei mais o que eu tô falando. Sobre como é que a pessoa... Então, quem não nasceu criativo tem que começar a enlouquecer, assim. Eu acho que a questão do corpo é importante também. Pra quem... Até às vezes você tem uma pessoa muito rígida, né? Que ela deve ter muito torcicolo, muito tensa. Então, um dos caminhos, de repente, para ela liberar a criatividade pode ser através dela mesma, assim, né? Se ela anda sempre de um jeito, aí ela vai fazer um curso de expressão corporal. Aí ela vai ter que andar cocada, vai ter que andar rebolando, vai ter às vezes que eu dei aula de dança, né, é inacreditável, às vezes você vê como as pessoas são
rígidas, são duras, porque tem aquela questão toda de somatizar, né? Então elas têm alguns traumas, algumas coisas que vai pro corpo e tal. Então, você tem que procurar esses seus bloqueios. Fazer curso de teatro, por exemplo, é maravilhoso, porque brincar de ser outro faz você adotar a perspectiva alheia, faz você ver o mundo de um jeito diferente, né? Então, se você é um, sei lá, um exemplo besta, sei lá, se é um executivo de padrão, clichê, horário, militar, não sei o que, uma coisa assim, e aí, de repente, você vai ter que fazer um personagem oposto disso. Então, você vai viver ali no corpo, né, Então, recomendo todas as atividades artísticas. Ler um livro, tocar um instrumento. Eu acho que isso devia ser obrigatório, assim, né? As crianças aprender uma língua ou um instrumento, porque é para trabalhar a plasticidade cerebral, né? Porque eu acho que se você começa a modificar isso, não tem como você não ser uma pessoa criativa. Porque você já desde o início você sabe que pode ser assim, pode ser assado, né? Mas claro, tem as personalidades, tem as características genéticas de cada pessoa. Então, no meu caso, eu sou excessivamente criativa a ponto disso me atrapalhar. Então eu tinha que fazer um curso para o oposto. Esses tempos, ano passado, eu comprei 3 livros sobre foco. Porque não adianta ficar tendo ideia e não realizar, né? É isso que eu falo, que tem muito trabalho aí, essa coisa de ser criativa, sabe? Também não adianta pra nada. Só pra quem não tem, precisa fazer mesmo vários cursos para estimular a criatividade. Pois é, uma ideia não é nada. A ideia não é de quem tem, é de quem realiza. Sei lá, eu não sei muito sobre o Santos Dumont, enfim. Mas se ele tivesse tido a ideia ou a vontade, né, e não tivesse trabalhado para isso, não teria acontecido nada. Né? Então, é isso. Você tem que ver o que você... Eu não sei, criatividade tem a ver com liberdade também, né? Então tem a ver com atenção e dispersão, tem a ver com tempo e prazo, tem a ver, eu lembro que tinha um diretor porque quando você está criando uma peça, tem peças que vêm, tipo um musical norte-americano, que já vem tudo prontinho, babá. Tem outras que é criação e direção coletiva, que eu já trabalhei muito. Então, são várias pessoas, isso também ajuda muito na questão da criatividade. Várias cabeças pensando, porque onde um empaca, o outro deslancha, né? Então, ele dizia assim, eu quero problemas. Porque onde tem problemas, tem que buscar uma solução. E para buscar uma solução, aí entra a criatividade, né? Pô, como é que eu vou... agora não me vem exemplos, mas tem exemplos tão maravilhosos, né? De como coisas foram criadas, né? Às vezes é um erro. Né, o cara tenta... É que nem eu aqui em casa, de repente eu tô procurando uma coisa e eu acho outra que eu não tava procurando. E aí, que bom, me resolveu. Mas é meio isso, assim, você vai tentar criar a máquina a vapor e descobre a lâmpada. Pega a Coca-Cola, por exemplo. Eu não sei, assim, você deve saber mais exemplos do que eu, assim, né? Mas é isso, um erro que de repente é um acerto. Então eu acho que também para você ser criativo, você tem que estar relaxado também. Então tem aquela história do Domênico de Masi, né, daquele livro Ócio Criativo, que quando lançaram e tal, eu li. E aí, pela minha experiência, independente do livro, por exemplo, tinha uma época que eu nadava muito. E é isso que eu estava contando dessa música que eu criei do Pararatimbum eu lembro que foi nadando, porque a natação acaba... aquela coisa de ficar vai e volta, né? Acaba sendo uma meditação. E aí, aquilo te leva para um outro lugar, né? De novo entra a questão do corpo. Como eu fui bailarina, para mim o corpo conta sempre, né? E aí, de repente, eu começava a ter ideias. E eu ia resolvendo questões do meu trabalho, né? No caso, era uma peça, outra. Eu já dirigi peças também. Nadando. E aí as ideias vinham. Então, é bem isso, assim. Às vezes você tá numa reunião, todo mundo, e não rola nada. Aí, de repente, você vai passear com seu filho,
e pá, veio um insight. Então, não tem muita regra. Eu acho que você tem que trabalhar. Não tem como, né? E de repente vem por exemplo, eu fiz um espetáculo que é dentro de um barril, que eu acho que é super criativo. Pelo menos sempre as pessoas se referiram como um espetáculo muito criativo, que é exatamente um barril. E o processo ilustra bem essa, né? De repente eu vou numa tanoaria, que é um lugar onde se fazem barris, e eu peço por um barril que eu possa entrar dentro, tamanho 38. Aí tá, pedi para cortar em cima e embaixo. E aí levei o barril e comecei a fazer aquela coisa dentro do barril. Imaginei que eu podia abrir uma janelinha onde passaria talvez uma luz. Aí mandei cortar, de repente eu passei a mão. Aí de repente aumentei, passei a perna. Então acabou que virou, sem eu querer, no fazer, mas trabalhando, as soluções foram aparecendo. Então virou um espetáculo, abre embaixo, abre em cima com 2 janelas laterais, e eu faço um verdadeiro balé contorcionista, faço várias figuras. E aí também eu sempre tive esse feedback da plateia. A plateia ia assistir e eles me diziam, aquela hora que você faz a tartaruga. Eu nunca quis fazer a tartaruga, mas ali pareceu uma tartaruga. Então também tem isso, dependendo do mundo de cada um que vai enxergar a obra de arte, né? Você vai ver um quadro, para você é só uma coisa, para uma outra pessoa tem um significado, enfim. Aí, por exemplo, tinha uma questão do figurino, como é que eu cheguei no figurino, eu queria que fosse uma aqua louca, de repente já virou outra coisa. Então aí tem a história do cabeça não é fato, né? Você pensa uma coisa, mas o que a coisa vai virar, você nunca sabe. Então para isso você tem que ter a liberdade, tem que ter o tempo, mas tem que ter lá o prazo, vai estrear tal, então chega de pirar. Aí, por exemplo, tinha a questão da roupa, e um dia eu subi no barril, e tinha uma outra pessoa comigo. Subi no barril, eu tinha uma saia, e eu joguei a saia. E aí virou uma figura enorme, de 3 metros, e ficou super bonito, né? A diretora, nossa, ficou ótimo isso. Então é isso que eu falo, quando você trabalha, de repente, Deus vem te dar uns brindes, né? Você estava trabalhando e de repente uma coisa, a coisa que tem mais impacto no espetáculo não te deu tanto trabalho. Mas foi, não era, se você tivesse ficado em casa não fazendo nada, só imaginando, não ia acontecer. Então, o negócio de fazer fazer teatral, criar coisas, é muito interessante, assim, como no processo, de repente, as coisas vão aparecendo. E depois elas têm uma lógica, né? Aí também, claro, você tem que ser roteirista para... essa questão de roteiro também é muito maluca, né? Tudo pode, né? Quem ia imaginar que as torres lá dos Estados Unidos iam vir 2 aviões? Se você pusesse isso num filme, todo mundo ia falar que era uma loucura completa. Mas isso aconteceu na vida real. Na verdade, a vida é muito mais criativa, inesperada. A questão da criatividade também tem a ver, acho que, com o imprevisto, com a espontaneidade. Eu sou uma pessoa muito espontânea. Eu acho que as pessoas criativas devem ter essa característica. Não sei também. Sou espontânea no sentido, não é que eu seja expansiva, que também sou, ou não tímida, mas espontânea no sentido que você não consegue não ser o que você é, né? E não sendo quem você é, sendo sempre profissional, ou melhor, quando você é profissional, você sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? Tô ali, Quando você não consegue ser profissional, no sentido que eu digo na vida assim, social, né? Quando você... Que é um defeito, né? A gente tem que ser profissional. Tipo assim, você chega num lugar, uma reunião de executivos, você não pode, de repente, como eu fiz uma vez numa reunião, eu estava cansada de ficar sentada, o negócio estava muito chato, de repente eu saí da cadeira e me deitei. Eu falei, gente, sabe... Ai, me desculpa, que era meu corpo que estava... Então, é isso, essa coisa da espontaneidade aí, da parte de bicho, né, que todo mundo tem, que eu acho que a gente é muito bicho, e quando você é profissional, você sufoca isso. E quando você tem a chance de ser espontâneo até pela carreira que eu abracei, aí você faz essas coisas malucas que... As pessoas podem até achar que são coisas criativas, mas
que são, sei lá, no meu caso, necessidades básicas, assim, né? Fisiologia do corpo. É. Essas coisas que eu venho falando, né? Estimular, eu acho que... Eu não sei hoje em dia, né? Eu fui uma pessoa que li muito. Então, por exemplo, eu li As Reinações de Narizinho, que é um livro do Monteiro Lobato, que deu origem depois ao que as pessoas hoje mais conhecem, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu amava esse livro. Amava, que tinha uma história do reino das águas claras, de repente eles mergulhavam e eles conversavam com os peixes, e tinha o Dr. Caramujo, não sei o quê. De repente uma boneca, que era Emília, que de repente ela engoliu uma pílula e ela começou a falar. Então, era a pílula falante, acho que era do Dr. Caramujo até. Todos aqueles personagens. E eu imaginava, era a minha vida, assim, eu li 6 vezes esse livro. Quando eu via, muito tempo depois, na televisão, foi um choque pra mim, assim. Foi uma coisa assim que coisa horrível. Porque na cabeça da gente pode tudo, a imaginação da gente é ilimitada, né? No caso, deve ter pessoas que trabalham mais com o hemisfério direito do que outras, no meu caso. Eu sempre brinco também que a minha imaginação é mais rápida que a minha inteligência. Então, agora não me veio um exemplo assim, mas eu acho que isso pode acontecer, mas se eu pensasse um pouquinho, eu falei, não é possível. Pelas leis da física ou pela razão, não dá pra isso acontecer. Criança é assim, né? Criança, a imaginação é mais rápida do que a inteligência, até porque elas não têm a coisa cognitiva toda, todos os conceitos. Mas eu me pego ainda sendo assim. Então, eu acho que as características das crianças... Tem gente que até fala que não existe teatro infantil, que quando você senta numa plateia, você acredita no faz de conta, você combina com você mesmo que você vai acreditar que aquilo ali é de verdade. Então, criança faz isso, né? Brincadeirinha, elas mergulham nisso. Eu acho que uma pessoa que tem filho, um jeito de potencializar a sua criatividade é ficar observando o seu filho, se você não é uma pessoa criativa. Se você dá uma tampa para uma criança, ela não precisa... Então, no meu caso, que eu estava falando da leitura, eu tinha uma época que eu brincava, não sei se eu vou conseguir lembrar, que dar um livro para uma criança é perigoso, porque você não sabe até onde a imaginação dela vai. Já a televisão, ela não vai passar da sala. É uma coisa meio assim. Que não é uma verdade hoje em dia, porque eu não sou ligada em game, mas eu sei que tem um lado poderoso, super positivo, né, disso, que também estimula a criatividade, né. Eu sempre fico um pouco encanada com a questão corporal, assim, porque isso é o que eu tenho um pouco de medo, assim. Não, como eu digo, eu não tenho tanto conhecimento para saber. Talvez até tenha 1000 games que as pessoas se movimentam pra caramba. Mas, na maioria das vezes, elas ficam com a cabeça enorme e o corpo vai ficando assim, né? Então, por exemplo, na internet você pode fazer tudo. Você pode voar, você pode ser isso, ser aquilo. Né? Dentro da imaginação da gente, a gente pode fazer tudo. Então, a internet tem um certo perigo porque... De repente, uma criança pode entrar num site de suicídio e achar que ela pode se matar sem morrer. Achar que ela vai morrer, né? Então, porque a imaginação é muito poderosa, né? E o corpo é o que te dá limite. Eu já estou falando do oposto, né? O corpo é que dá o limite, assim, pra gente. Né? Como bailarina. Então, eu acho que é isso. O corpo pode ser um fator libertador e um fator limitante. Também. Se você... Eu acho que quando eu vivi os anos 80, né? Eu podia ter, sei lá, pirado, drogas, rock and roll, mas assim, eu sempre tinha que fazer aula de dança no outro dia de manhã e ninguém que passou a noite inteira cheirando ou bebendo vai conseguir levantar a perna. Não tem imaginação que faça isso, entendeu? Não tem nenhum ilusionista que vai... É músculo, é técnica, Então é a mesma coisa para você... O trabalho
para você que ser criativo é isso, tem esse lado da imaginação, da loucura, da dispersão, e o trabalho, e a hora de trabalhar, de ir atrás, de tentar solucionar. Então é disciplina, técnica, e inspiração, e compartilhar, várias cabeças pensando. Eu acho que talvez até, quer dizer, depende, né? Se for um tempo... Também depende de que estágio você já tá, né? Se você é um profissional já mais experiente e tal, acho que você consegue em menos tempo fazer as coisas, né? Eu acho que limitar até uma certa quantidade, assim, é bom, faz bem, assim. Pra quem é muito criativo, né? Tipo assim, um executivo que tem pouco tempo pra criar uma coisa. Eu acho que daí você é mais vertical no negócio, né? Você não pira tanto, não dispersa tanto. Tem essa... Por exemplo, quando eu escrevia pro Terça Insana, que eu participei 2 anos do Terça Insana, e o desafio era escrever 3 textos novos por semana. Então eu não fazia mais nada da vida. Porque eu achava interessante... Eu não queria fazer, eu poderia fazer isso, né? Pegar o mesmo texto e só mudar umas frases. Dava pra dar essa roubada, né? Mas era um desafio comigo mesmo, né? Isso também é interessante, uma cobrança sua, um desafio que você se propõe, né? Acho que a pior cobrança é a sua, sempre, né? Então, no meu caso, como artista perfeccionista, sempre eu quis inventar uma coisa diferente e fazer o meu melhor. E aí tinha isso. Então eu ficava a semana inteira enlouquecida para criar 3 textos de cada um, era o quê? 6 minutos, uma coisa assim. E tinha a questão também às vezes as pessoas perguntam, o que é melhor? Por encomenda eu escrevo melhor. Então as minhas experiências nesse sentido, eu sofro muito para escrever, né? Justamente porque eu sofro muito para funilar e acabar o negócio e o texto final. Aí eu por Terça Insana tinha isso, e a Grace Janoucas, que era a diretora, ela dava os temas. Então, por exemplo, um dia ela deu o tema Pingos nos Is. E aí, na minha loucura completa, eu resolvi fazer isso, fazer aquilo. Vou fazer o I. E aí eu criei o I se manifestando, que ele estava cansado de carregar bolinha, que ele ia embora do alfabeto. E aí ele se comparava com outras vogais, que a estava sempre não sei o que lá, brincava com acentos, agora nem tem mais sentido, não tem mais acento. E ficou um texto genial, assim, eu tinha sempre esse feedback. Não era super engraçado, porque as pessoas precisam saber o que significava hiato para rirem, né? Mas quem tinha alguma noção de gramática, né? Enfim... Era absurdo, engraçado, e tinha uma coisa infantil, porque era o I pequenininho, porque não era um I maiúsculo, porque tinha bolinha, né? Então, é super criativo, né? Você fazer o I. Aí aí você busca o figurino que lembra aquilo, aí tinha uma malinha com a bolinha, e ele ia embora do alfabeto, e tinha um momento triste, assim, era clown, né? Uma coisa, enfim. Mas então, teve um tema. Então, assim, é esse o tema, se vira com isso. Faz o teu melhor dentro disso. Aí, por exemplo, quando eu escrevi para a revista Lola, escrevi algumas vezes, eram artigos femininos e tal, e também tinha o tema. Sei lá, casada, solteira, viúva, divorciada. Seu status. O tema era esse. Então, vai ali. As mulheres são dramáticas ou não são? É esse o tema. Então, aí você vai... Primeiro você vai buscando... Tô falando a mesma coisa. Primeiro você vai buscando tudo que tem a ver com esse universo. Eu trabalho assim, né? Dou uma volta ao mundo. E aí depois começa a pensar, aí focar, e aí chega uma hora que entrega, aí vem o revisor, tarará. Qual era a pergunta? É possível criar, inovar e fazer diferente usando tempo escasso. Eu, no meu caso, eu prefiro que tenha... Já cansei de fazer isso, quero fazer espetáculo. Aí agora tá mais difícil, mas... Vou lá, marco uma data no teatro... Daqui 2 meses eu estreio.
não sei nem o quê. Mas aí eu tenho uma data, tenho uma pressão, aí a coisa acontece. Bom, eu acho que daí você tem que ser pessimista, né? Você tem que pensar em tudo que pode dar errado. Se preparar, tipo, sei lá, eu gerenciar a crise, né? Tudo que pode dar errado. Que nem essa história do carnaval, né? Eu tava vendo um carnavalesco falar. Quando ele teve um pequeno problema num carro uma vez, que não foi nada grave, mas aí ele pensou, isso aqui pode acontecer isso, pode acontecer uma tragédia, que de repente até foi o que aconteceu de uma certa maneira com o carro. Então, ele buscou um técnico, um engenheiro, papapá. Então, aquele pequeno acidente que ele teve lá, serviu para ele, foi tipo um sinal. Peraí, vou trabalhar com toda uma assessoria técnica para eu exercer minha criatividade, que é o Paulo Barros, né? Acho que é o nome dele, que é um cara que ele... Então, isso é um exemplo ótimo, né? Ele quer fazer o cara voando do não sei o quê, ele quer contar, papapá. Como é que eu faço isso com responsabilidade, né? É um pouco também, tipo assim, chegou um diretor, ou mesmo o carnavalesco, mas não tem dinheiro. A escola não tem dinheiro. Não temos esse tempo e não temos dinheiro. Aí você vai buscar material reciclável, aí você vai exercer sua criatividade para tentar chegar naquela ideia que você teve. Então, eu acho que você tem que pensar em tudo que pode dar errado, pra você se dar bem, né? Então tem que ter um pouco de pessimismo e ao mesmo tempo tem que ter muita fé. Eu canso de ter ideia para fazer aplicativos, né? Bobagens, assim, agora eu até esqueço, mas eu acho que um deles eu lembro. Que aí eu conto para as pessoas, pô, essa ideia é ótima. Mas enfim, eu não tenho a ferramenta, ou como é que faz, né? Ah, sei lá, uma delas que eu lembro era tipo, eu morro de medo de ir numa festa e encontrar alguém com o mesmo vestido que eu. Por exemplo. Por conta disso também, né? Que pra mim, fazer parte da boiada, da manada, essas festinhas da firma, que todo mundo põe a mesma camiseta e louva alguma coisa, eu odeio isso. Maratona, eu odeio isso. Porque todo mundo tem que fazer aquele percurso, com aquelas roupinhas, tem que sair... Quer dizer, a pessoa é doente, né? Então, mas é o exemplo de uma pessoa extremamente criativa pro lado negro da força, né? Que eu odeio boiada, odeio fazer todo mundo pensar, sabe? Igreja, né? Guru, odeio guru. Porque eu acho legal pensar livre. Claro que isso tem tô falando assim, mas é óbvio que tem o lado bom disso tudo. Mas por que eu estava falando? Olha que desgraça. Preparar para os problemas. Não, eu sei, mas era interessante o que eu ia dizer, de experiência própria, olha lá, viu? Já deve ter entrado um pouco de, não é só criatividade, isso aí é Alzheimer, é idade, é excesso de... Então, por exemplo, o Ariano Suassuna, que é um cara extremamente criativo, ele dizia que ele fazia aulas de espetáculo. Ele levava uma pessoa junto, a esposa, ele brincava com isso, ele dizia que ele levava a esposa junto com ele, porque ele tinha medo de sair falando e não voltar mais. Que é um pouco isso, a questão da digressão, que é um aspecto super criativo dentro de um texto, que é você começa um assunto e você vai, aquilo vai te levando para vários caminhos, e aí você pega um atalho, vai para o lado, mas só que de repente você esquece a estrada principal, que é tipo isso, qual era a pergunta? Né? Então, que eu acho que é uma característica de pessoas extremamente criativas. Então, aí você tem que ter assessoria de gente que seja mais focada, de gente que fala, olha, a gente está falando sobre isso, ok? Então, vamos chegar lá. Esqueci completamente o que eu ia falar. Não, ficou com raiva, porque era bom. Então, isso é uma coisa meio de baterista, né? Porque o baterista é um bom exemplo também. Aqui ele tá fazendo assim, aqui ele tá fazendo assim, ele tem que pensar em 4, sei lá, eu e outras, ele canta também, né? Se é baterista, então... você tem que estar ligado, ator é assim também, né? E aí, pra gerenciar a crise, no caso, é a mesma coisa, você tem que estar pensando, bom, a gente vai fazer isso, mas tem que... Pô, eu tava assistindo os Vikings. Aí o cara mandava ele criar um barco, né? Os Vikings eram muito criativos.
E eles tinham poucos recursos, né? Eles tinham tempo pra caramba, né? Eles tinham muita força, eles precisavam, né? Necessidade. Mas, tipo assim, o cara quer... Ele quer ir pro outro lado do mundo, né? Porque ele quer pegar lá as pratas e o ouro. E aí aquela necessidade faz você ser criativo. Eu tava pensando inicialmente que as mulheres seriam mais criativas que os homens. Mas eu acho que não. Num sentido, sim. Porque uma mulher, ela é dotada da capacidade de criar, de gerar e criar uma criança. E uma criança é uma coisa que você não sabe, você não tem domínio sobre ela, né, o que vai acontecer. Então a mulher tem que ser criativa, até para seduzir a criança, para fazer ela comer, para perceber o que está acontecendo lá, adotar a perspectiva, né? A questão da comunicação. Então, nesse sentido, as mulheres que a gente tem útero, isso faz toda a diferença. Mas, ao mesmo tempo, a mulher, ela se contenta, acho que uma mulher que tem filho, ela tem vontade de não fazer mais nada da vida. Ela criou a obra mais perfeita. Por que ela vai pensar em criar um arranha-céu, um avião, ir pra lua? Nossa, eu lembro que eu tinha uma diretora, ela fazedora pra caramba. Quando ela teve um filho, ela falou, cara, não tenho vontade de fazer mais nada da minha vida, só ficar cuidando dessa criança, assim, porque obra mais perfeita é impossível. Então, nesse sentido, os homens até seriam mais criativos, porque os homens, eles, para compensar isso, né, que eles não são capazes de criar nenhuma obra perfeita, eles inventaram tudo, né? Inventaram tudo na vida, assim. Nesse ponto eu sou machista, porque até a Camille Paglia, né, que é uma filósofa, ela fala isso, né? Se dependesse das mulheres, a gente ia estar vivendo em palhoça ainda. Porque a gente gera, pra quê? Não precisa fazer mais nada. E os caras não, eles têm que desbravar, explorar e ir atrás, né? Eu lembro nesse Vikings aí, ele viu uma coisa do sol, não sei o quê, e criou, eu não sei, acho que a pedra do sol, né, que dava a direção. E a partir dali ele começou a propor, explorar, né? Você não tá contente, você tá insatisfeito, também deve ser bom pra criatividade, né? Você não tá feliz com isso. Por isso, nesse sentido, eu falo, as mulheres, de repente, você fica satisfeito que você gerou. E os homens nunca estão satisfeitos. Por isso que eles fizeram história e... Como eu falei, eu sempre fui muito curiosa desde pequena, continuo sendo. Às vezes sou inconveniente, assim. Quer dizer, você vai ficando mais velha, você vai ficando mais tranquila. Mas, assim, você tá passando na rua, você ouve alguém falar um negócio, assim, né? Esses dias eu vi uma mulher brigando no telefone celular, ela estava com 2 crianças, era muito engraçado no metrô. E eu segui ela um pouco, porque era muito interessante, eu queria saber o que estava rolando lá do outro lado, né? Era engraçado, né? Essa coisa também que eu não falei, o humor, né? O humor sempre... Acho que o humor acho que é sempre criativo, né? Não sei, teria que pensar mais sobre isso, mas... porque o humor sempre vê um pouco o outro lado, né? O palhaço é aquele que nunca aprende, né? Ele nunca aprende, ele faz a coisa errada várias vezes. Tá na rua... Ou você ouve uma palavra que você não sabe o que significa, você vai lá... Uma palavra, por exemplo, é um exemplo assim. Quando você vê uma palavra nova, é um conceito novo que... Vê o significado daquilo. É um conceito, tipo falconaria. Uma vez eu falei, o que é falconaria? Quer dizer, eu não sabia que os homens fazem isso. Eles soltam o falcão, papapá. Então, olha só como o mundo pode ser isso também, né? Como é diferente. Então, se de repente você é um roteirista... Você tem que ser criativo, de repente tem um personagem que... ele existe isso, então eu posso colocar um personagem assim, aí vai ficar mais criativo, vai ficar mais diverso o meu... Vou oferecer para as pessoas uma coisa que não é óbvia, que nesse mundo aqui a gente não tem. Então, isso são vivências diferentes, viajar, lugares diferentes, pessoas diferentes, comidas diferentes. Tudo, gírias, sotaques, línguas.
Nossa, então as pessoas podem... Uma coisa que num país significa uma coisa, em outro lugar significa outra. Cor, né? Tudo... Você observar tudo. Informação realmente é isso. Como é que é? A criatividade é filha da informação. Total. Total, né? Tô pensando agora que eu fiz uma vez um espetáculo. Esse espetáculo que eu fazia, que era o Barril, eu fui para uma cidadezinha do interior da Paraíba, que eu, por exemplo, nesse espetáculo eu falava de engarrafamento. Ali eles não tinham engarrafamento. Não tinha essa questão. Então eu meio que expliquei um pouco o que era engarrafamento. Então, de repente, uma coisa horrível pra gente, né? Engarrafamento tem a sua beleza, de repente, para um índio, de repente estar no engarrafamento pode ser uma coisa interessantíssima, né? E aí vai abrir a cabeça dele, né? Tinha isso também, tinham índios que eram criados em florestas tão cerradas que eles não tinham essa visão da perspectiva. Tipo, o olho, aí de novo entra o corpo. O olho não tinha aprendido a ver em perspectiva, porque era tudo... E de repente, se você larga essa pessoa para ver o mar, ou para ver, ela pode ter um choque, assim, né? Então a criatividade pode ser uma coisa perigosa também, né? Eu acho assim que tudo é possível, né? Você pode achar que você é maluco, que você é doido, que ninguém vai gostar, mas você tem, parece papinho, né, de autoajuda, mas você tem que investir na sua ideia, né? Você tem uma ideia, por mais maluca que ela seja, vai atrás, né? E eu acho que eu daria essa dica para mim mesma, assim, procura pessoas, essa coisa de ficar muito sozinho, tem um momento que é bom você ficar sozinho, tipo, ninguém tá entendendo muito o que eu quero, então eu preciso me esquematizar, assim, para poder mostrar e as pessoas entenderem um pouco mais, mas você tem que trabalhar em grupo, é legal, buscar parceiro, nem que seja só para você contar a sua ideia, assim, né? Para ver que você não tá ainda nem no momento de ser entendido. Nossa, nem me organizei aqui. Então, se interessar por tudo. No caso, quando você decide que é uma coisa, se interessar por aquele universo de coisas que tem a ver com aquilo. Quer ter esse vídeo incrível com você? Mais um e-book, podcast, estudo de caso, mapa mental e mais alguns bônus incríveis para potencializar ainda mais a sua vida empreendedora? Então inscreva-se agora no Conacri Gold. Vem fazer parte dessa transformação com a gente. Até lá! Olha, falando sério, nós nem chegamos a ter algum tipo de lucro com eventos como esse. Porque um evento assim, na verdade, ele custa muito mais do que arrecada. Mas nós entendemos que é um investimento necessário para ajudar você a ter um crescimento mais rápido. E o que a gente acredita de verdade é que desse Conacri sairá novos empreendedores de sucesso. E isso vai fazer o evento se pagar no futuro. Estou à frente da equipe responsável por alavancar o seu crescimento no Conacri, o primeiro Congresso Nacional de Criatividade Empreendedora, o maior evento desse tipo na América Latina, com 21 experts nas áreas do empreendedorismo, criatividade, gestão de pessoas, marketing, planejamento, motivação e cases de sucesso. Sabemos exatamente todo o processo que você precisa saber para tirar a sua ideia do papel ou potencializar ainda mais o seu negócio. Aprendendo técnicas com quem realmente sabe, como nossos experts. Temos a certeza que você é capaz de aumentar o seu conhecimento e as suas chances de sucesso em 2, 3 e até dezenas de vezes, e ainda ir muito além do que você pode imaginar. Por isso estou aqui para te fazer um convite muito especial. Participe do Conacri Gold e tenha acesso ouro a um conteúdo exclusivo, um material que você encontra somente aqui no Conacri. No Conacri Gold, você terá acesso livre a todas as palestras e entrevistas durante o evento, além de ter acesso a e-books, podcast, estudo de caso, mapa mental e ainda bônus exclusivos para você.
Também terá acesso a uma comunidade com outros participantes e os experts para uma troca incrível de conhecimento e informação de quem realmente entende do assunto. Nomes de muito peso como a atriz Angela Dipp, o maestro João Carlos Martins, Eduardo Carmelo, Caroline Caracas, Maurício Carvalho, Henry Vargas, Lucas Coelho, Cláudio Luraski, Vanessa Urbini, Rodolfo Maia, Carlos Roberto Martins, Duda Neves, Marcelo Marrom, Tomate, Camila Barini, Dinho Machado, Léo Rodrigues, Wolfgang Lutz, gerente de projetos do Conacri, Abacuque Oliveira, e eu, Rafael Tavares, idealizador do Conacri. Com o objetivo de dividirmos toda a informação relevante sobre o universo em que atuamos, preparamos um evento de 7 dias, tamanho sua intensidade, para que muito conhecimento técnico, denso, exclusivo e transformador possam dar a você insights inéditos para dobrar a velocidade de crescimento do seu negócio e potencializar ainda mais o seu conhecimento. Mas já adianto, você deve ser rápido se realmente quiser fazer parte desse grupo de pessoas. Afinal, as vagas para esse convite que eu faço são limitadíssimas. Essa experiência será única. Afinal, por que será que eu faço tanta questão que você faça parte do Conacri Gold? Primeiro, porque eu tenho certeza que você vai aprender com uma seleção de top experts e que já conhecem as estratégias mais eficientes do mercado e também já estão preparados para compartilhar todas elas com você. Depois, por ser um dos responsáveis pela idealização do Conacri, eu realmente acredito que o seu sucesso também é o nosso sucesso. Para mim, o crescimento só faz sentido se for ao seu lado. E você realmente não pode perder tudo que temos preparado com muito carinho para ver o seu negócio alavancar como nunca. Mas antes de irmos além, desde já, eu preciso te contar algo muito importante. São pouquíssimas e limitadíssimas vagas e o volume de vendas está muito acelerado. Por isso, acredite em mim. A cada minuto que passa, as suas chances de alavancar o seu negócio estão diminuindo. Se você realmente sente que quer aprender com experts incríveis, essa é a sua chance. E você vai aprender com os melhores. Quer ver? Entre muitos outros temas imperdíveis, nunca antes abordados de forma tão técnica e ampla, você vai passar por planejamento estratégico, incríveis técnicas de marketing, como fazer a gestão do seu negócio de forma mais eficiente, além de um mindset incrível sobre empreendedorismo e criatividade. E muito mais conhecimento te esperam por lá. É ou não é tudo que você queria para alavancar de uma vez por todas o seu negócio? O Conacri reuniu os maiores experts do Brasil, com um cronograma de palestras e entrevistas inacreditáveis. No Conacri Gold, você vai conhecer as incríveis técnicas e sacadas que eles próprios aplicam em seus negócios no dia a dia. Esse é o nosso objetivo, oferecer toda a base técnica que só os experts possuem para evoluir o seu negócio. Eu quero que você também faça parte desse seleto grupo de pessoas que já descobriram essas técnicas e estão transformando o empreendedorismo criativo no Brasil. Para você ter acesso ao ouro garantido entre essas exclusivas e limitadíssimas vagas, acesse agora gold.conacri.com. Eu falo isso porque eu sei o quão grandioso é o mercado de empreendedores no Brasil e a qualidade dos nossos experts desperta o interesse em milhares de pessoas por onde passam. Por isso, as vagas devem se esgotar em pouco tempo. Aproveite essa chance, clique nesse instante e garanta já a sua vaga. No link abaixo desse vídeo você vai ter todas as informações necessárias para garantir o seu acesso ouro no Conacri. É uma experiência única e transformadora que vai alavancar e potencializar todo o seu conhecimento e o seu negócio. Você está pronto para viver essa experiência incrível? Então é só garantir uma das poucas vagas no acesso ouro desse evento incrível e se preparar para adquirir conhecimento intenso, único e transformador com as estratégias que só os experts mais tops podem te ensinar. Por apenas R$ 649,90 à vista ou até 10 vezes de R$ 74,22, você garante acesso exclusivo a uma palestra em vídeo, em e-book, em podcast, além de um estudo de caso exclusivo, mais um mapa mental em cima de todo o conteúdo, certificado, além de descontos exclusivos nos cursos e treinamentos da UpSmart e, claro, bônus incríveis para você.
Não perca mais tempo e garanta já o seu acesso ouro entre as limitadas vagas disponíveis. Acesse o Conacri Gold. Te espero lá, hein? Abraço! Faça parte desta transformação.